Oi, pessoal. Aqui é a Rafa, sou engenheira de dados do WPP Research, um time focado em desenvolver pesquisa e soluções com IA e muito relacionado ao trabalho do nosso time. Hoje eu gostaria de falar sobre um tópico de Machine Learning, que é o Federated Learning, também chamado de FL ou, em bom português, aprendizado federado. Em muitos cenários reais, o desafio de se treinar um modelo de Machine Learning nem é puramente arquitetural, mas sim você ter acesso aos dados que esse modelo precisa para melhorar, né, uma diversidade de cenários que esse modelo precisa aprender. Como, por exemplo, no marketing, onde os dados relevantes, né, para esse contexto, para a gente prever performance de campanhas de marketing, raramente vão estar no mesmo lugar, né? Muito pelo contrário, eles são descentralizados em diferentes plataformas, diferentes organizações, eles são regidos por regulamentações e também questões contratuais. E na prática, isso cria um dilema muito comum em machine learning, que é quanto mais dados, né, diversos você tem, melhor vai ser o seu modelo, mas ao mesmo tempo, se esses dados forem sensíveis, proprietários, regulados e descentralizados, mais vai ser difícil você resolver toda a burocracia necessária para você ter isso centralizado para um modelo poder consumir em um único ambiente. E isso pode até mesmo inviabilizar a utilização de machine learning em cenários onde isso acontece, né? E eu falei de marketing, mas a gente vai ver esse problema acontecendo, por exemplo, na área da saúde, quando você tem hospitais que têm dados valiosos de pacientes, mas eles não podem compartilhar essas bases clínicas, né, entre si. Ou então, por exemplo, bancos, onde você tem instituições financeiras com modelos antifraude que eles não podem compartilhar dados de cliente. Basicamente, em qualquer setor que você tem esses problemas, né, dos dados estarem distribuídos, qualquer tentativa de aplicação de machine learning vai resultar em um modelo que vai ser muito limitado. Então, a partir disso, surge um problema central, né, que é como treinar esses modelos de machine learning aproveitando esses dados distribuídos e sem que eu tenha que centralizar esses dados de alguma forma. E é exatamente este o problema que o Federated Learning resolve. Com essa técnica, em vez da gente levar os dados para treinar o modelo, a gente faz o contrário, a gente leva o modelo até os dados. Mas o pulo do gato aqui é que não vai ser exportado nenhum dado sensível, nenhum dado que foi utilizado no treinamento bruto ou features individuais, né? O que vai ser exportado vão ser as atualizações do modelo, né? Ou seja, pesos, né, variações dos parâmetros, dependendo de como seu modelo foi treinado. E esse processo, ele vai acontecer em várias iterações, né, que a gente chama de rodadas de comunicação, em que cada uma delas, a cada unidade, os participantes, eles vão refinar esse modelo localmente, mandar para o servidor, e aí esse servidor, ele vai agir como um agregador, né, de cada uma dessas contribuições para gerar uma nova versão global desse modelo, né, que vai conter o treinamento ali de todas as unidades. E uma forma muito comum de fazer essa agregação é utilizar o Federated Averaging, que você pega todas essas atualizações locais de cada unidade e combina isso através de uma média ponderada. E na prática, né, ser ponderado significa que unidades que contenham mais dados, elas vão ter um peso maior nessa atualização final do modelo global. E essa nova versão, né, gerada nessa rodada de comunicação, ela então vai ser redistribuída para cada um dos participantes das unidades, que vai poder utilizar, né, esse modelo atualizado para fazer um novo treinamento local e assim por diante, até que obtenha-se a convergência. E é exatamente essa ideia que motivou um dos estudos que foram feitos no WPP Research, onde a gente utilizou o Federated Learning aplicado no contexto de marketing que eu mencionei lá no começo, né, que é um contexto onde há muita descentralização. E a pergunta principal a ser respondida no artigo foi: será que a performance de um modelo com Federated Learning ela vai chegar perto bastante de um modelo que foi treinado de forma convencional, com acesso aos dados centralizados? Será que vai haver uma perda de performance? E se houver essa perda de performance, será que ela vai ser aceitável dentro, né, de todos os ganhos que a gente tem ali com privacidade, com segurança? E uma parte muito interessante desses experimentos é que a gente utilizou geração de dados sintéticos para a gente conseguir simular diferentes tipos de configurações de campanha que tenham, por exemplo, diferentes públicos-alvos, marcas, plataformas, localizações geográficas, para que a gente possa avaliar esse modelo em diferentes condições de treinamento. E, no geral, os resultados foram bem promissores, principalmente avaliando em um número menor de participantes, né, que nesse cenário ele conseguiu chegar
muito perto do resultado do modelo centralizado. Cara, isso é muito legal porque o modelo treinado com dados centralizados, ele tem uma vantagem natural muito grande, porque ele enxerga todos os dados que são utilizados no treinamento ao mesmo tempo. E mesmo assim, a perda de performance foi relativamente pequena, que compensou, né, justamente por ter esse benefício da privacidade de dados. O estudo também mostrou que, à medida que você adiciona mais participantes, mais unidades, né, e a rede fica mais fragmentada, também há uma queda de performance, mas isso também vale, né, para o modelo que foi treinado com dados centralizados. Mas ainda assim, né, todos esses resultados eles indicam que essa troca faz sentido, né, um trade-off, claro, mas que a gente tem todos esses benefícios, né, que já foram mencionados. Bom, mas eu recomendo muito que vocês leiam o artigo, porque lá tem todos os detalhes de implementação, né, dos experimentos, onde a gente utilizou um framework open source muito conhecido, que é o Flower. Lá também tem todos os resultados, as discussões e também as métricas, né, que foram utilizadas para fazer todas essas comparações. Os links vão estar aí na descrição do episódio, tanto a versão mais detalhada, mais técnica, quanto uma versão mais alto nível. Mas é claro que vale mencionar que também existem desafios, né? E os pontos principais que a gente pode mencionar é o custo de comunicação, né, entre participantes e servidor. Outro ponto também é a heterogeneidade dos dados que você pode ter, porque a gente está falando de dados descentralizados que podem ter diferentes formatos, que podem ter distribuições diferentes. E por fim, também é necessário tomar cuidados extras com segurança, porque apesar da gente ter comentado que a privacidade é o principal benefício, as atualizações desses modelos que são transmitidas entre os participantes e o servidor principal, o coordenador, é necessário que a gente tenha esse cuidado, né, para que essas informações sobre os modelos não possam ser explorados de alguma forma por engenharia reversa. Então, existem mecanismos que podem ser adotados para reduzir esse risco. E se você quiser se aprofundar mais e tem muito interesse em IA, dados e marketing, vou deixar aqui também o link do site do WPP Research, onde a gente tem vários artigos, conteúdos relacionados que vão muito além de Federated Learning. E aí fica de olho que sempre está saindo mais coisas lá. E acho que é isso. Até a próxima. Muito obrigada.